Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para o vídeo 402. E agora nós vamos para a pergunta 351, gerou 5 vídeos. Agora nós vamos pular para 352. Meu Jesus! Mas não adianta. É cada pergunta que nos proporciona 1000 vídeos. Olha essa aqui agora. É aquele ditadozinho. Agora é que a porca vai torcer o rabinho dela mesmo. Eu falo esses ditados mesmo. Porque eu me lembro, sabe, quando criança. E meu pai, ele engordava porco, né? Suíno. Tinha uns suínos assim muito rebelde, né? Meu pai segurava na cauda dele, no rabo dele assim, sabe? E puxava ele com raiva e jogava esse suíno pra lá. Kardec pergunta assim, ó. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Isso é relativo. Vocês vão cansar de ouvir essa frase. Porque, gente, se vocês soubessem o que significa relativo e complexo, um dia eu ainda vou ter o prazer de produzir alguns vídeos aqui só tratando de relativo e de complexo. Porque as pessoas precisam ficar sabendo, né, o que é relativo, o que é complexo, para a pessoa entender, né? Eu só falando assim, a pessoa fala, mas não entendo o que significa isso. É a mesma coisa. Tem perguntas que vêm com sentido duplo. Tem outras que vêm com sentido triplo. A pessoa fica lelé da cuca igual eu também. Eu acho que se você continuar a assistir esses vídeos, você vai parar no hospital psiquiátrico. Lá nós vamos nos reencontrar lá na cela do hospital. Mas não, nós estamos nos evangelizando. É isso que a humanidade precisa. Eu costumo dizer que se os governantes, se os políticos, se a justiça da terra se preocupasse em construir escola, se a justiça da terra se preocupasse em educar a humanidade, se preocupassem em suprir as necessidades do material e da alimentação escolar. Enfim, se a classe política e a justiça da terra se preocupasse com essa questão, não haveria necessidade de construir penitenciária. Cada grupo, cada faculdade, cada escola construída diminuiria 10 penitenciárias. Eduque o espírito, que não haverá necessidade de construir penitenciária. Não eduque o espírito, que terão que gastar dinheiro com penitenciária. Porque é um processo natural na evolução, né? Então, imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades. Isso é relativo. Isso é muito relativo. Devido
a desigualdade evolutiva que nela o espírito se encontra. Cada um possui um nível de evolução. Ninguém é igual a ninguém. Então, é óbvio que agora, né, no ano de 2021, tem reencarnado assim espíritos mais adiantados, que na verdade a criança já nasce praticamente falando. Quase que praticamente. Porque, gente, antigamente, na minha época primitiva, eu vou contar algumas coisas minhas primitivas. Na minha época, 3, 4 anos para aparecer um dente na boca. Isso é primitivismo. É. Hoje tem criança que já nasce com 2 dentinhos na parte de baixo. E os pais ficam todos orgulhosos. É gostoso, não é? Aquelas crianças bonitinhas. Então, isso é a coisa mais gostosa do mundo. Hoje em dia as crianças já nascem e não tem aquele negócio de ficar curando o umbigo como antigamente, não. Olha, minha avó que está aqui do meu lado aqui, mas era necessário naquela época, né? Porque os espíritos eram mais atrasados, né? Era um negócio de colocar óleo quente no umbigo da gente com ralho queimado, que é trem fedido, fedendo gambá. E depois colocava uma gás por cima, um pano assim, sem esterilizar, perigoso pegar até uma infecção no cordão umbilical. Nossa senhora, que isso? Mas eu tô falando desse jeito para mostrar a evolução. Então, naquela época, gente, as crianças, elas eram transformadas depois. Não, agora a criança nasce e os pais já levam um macacãozinho, né? Aquelas roupinhas toda assim fresquinha. Se é uma menininha, a bichinha já sai ali parecendo uma Barbie. Se é uma menininha, já sai parecendo um boneco. Roupinha fresquinha, relaxado, mãozinha de fora, né? Uma filha minha mesmo, quando eu fui visitá-la, a hora que eu olhei assim lá no berçário, assim, eu com esse carão meu, né? Que eu olhei, né? Eu não sei se ela riu pra mim, foi de susto ou foi de alegria, né? Ela é assim, a filha do meio. Então, eu vou dizer o nome dela assim. É minha filha. Tem nada disso. Chama Joana. Ela que não lembra, né? Coitadinha. Mas o dia que eu fui visitá-la, ela estava lá no berçário assim, e eu ainda não tinha visto ela, né? E olhei assim, a hora que eu bati o olho nela, ela olhou assim e bateu o olho em mim. Quer dizer, ela olhou em mim, os olhos abertos, e já deu um sorrisinho. Boba ela, ela que não sabia o que ia entrar para enfrentar para frente. Mas é brincadeira também, porque a reencarnação é uma benção. Mas ela me reconheceu e sorriu para mim. Eu sorri para ela, né? Lógico, eu ia perder aquela oportunidade. Então hoje as crianças já nascem assim, naqueles macacãozinhos, aquelas roupinhas, né? Exibida. É um direito, é evolução. Gente, olha, eu não tenho as pernas tortas e os braços tortos, porque eu acho que a providência divina intercedeu por mim naquele momento ali, sabe? E fizeram alguma coisa ali, porque você sabe aquele doce
de antigamente, que parecia um chapéuzinho, redondinho em cima, embaixo funiladinho, e que eles enchiam-se de puxa, e que vendia nas festas, assim, nas bandejas. Tchuc, 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 tchuc. A criança, ó, eu era colocar desse jeito aqui assim, as mãos, os pezinhos junto, e a mãe e a avó, essa criatura que tá aqui do meu lado, enrolava um pano em mim que chamava coeiro. Mas não enrolava, apertava. Primeiro colocava uma faixa no umbigo, apertava tanto, mas tanto, que nem que se a criança quisesse fazer as necessidades fisiológicas, não conseguia. E aquele cueiro, o dia inteiro, aquele funil. A criança estava presa, gente. Aquilo é a mesma coisa de umbral. E eu, de vez em quando, eu levava o conhecimento dos mentores. Eu falava assim, ó, me tiraram do umbral para pôr no outro? Pelo amor de Deus. Então, gente, isso é relativo. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades. Isso é relativo. Uns nem sabem que reencarnaram. Outros reencarnaram num processo compulsório. Mas esses que se encontram nestas condições que aqui está sendo tratado, é gradativo. Uns conseguem se lembrar assim de imediato, outros não se lembram. Tem pessoas que chegam aos 80 anos e dizem assim, eu não consigo lembrar nada nem de quando eu tinha 10 anos. É normal, a gente tem que respeitar, é o nível evolutivo dele. É a desigualdade. Eu costumo dizer que a desigualdade, a evolução está na desigualdade. Imagina se todo mundo fosse igual. Não teria graça. Todo mundo perfeito. Não teria graça. Até os perfeitos não são iguais. Mas por quê? Porque cada um encontra-se num nível de perfeição, evoluindo, trabalhando cada vez mais para Deus. É o nível que eles alcançam, mas a mesma condição ninguém lá possui. Um está no número 1, um está no 2, um está no 3, um no 4, um no 8, 10, 20, 30, assim. Então, tem espírito que já consegue recordar assim, parcialmente. Sabe? Tem espíritos que conseguem assim recordar parcialmente que ele estudou em algum lugar e tem lá aquela leve, né, aquele leve sentimento, aquela recordação, só que ele não sabe explicar de que ele nasceu para ser médico. Aí ele começa a operar boneco. Pega chuchu, corta ao meio para ver como é lá dentro. Pega abóbora corta para ver como é dentro. Tem crianças que nasceram para ser, quando adulto, pediatra, que elas pegam, as meninas, por exemplo, elas pegam as bonecas, elas arrancam as perninhas da boneca, arrancam a cabecinha, arrancam os bracinhos, arranca tudo. Porque ela traz uma certa lembrança, só que ela não consegue recordar 100% de que um dia ela vai ser médica. E quando a danadinha cresce, você pergunta assim, meu bem, você quer ser o quê quando você crescer? Qual profissão você vai querer exercer? Ah, eu quero ser médica. Médica? Eu quero cuidar de criança. Ah, tá, a resposta, porque quer destruir as bonequinhas tudo.
Tem meninas que são, assim, um amor com as bonequinhas, mas tem meninas que elas destroem as bonecas toda. Como tem meninos que todo caminhãozinho que você dá a ele arranca as rodinhas, ele arranca a direçãozinha, arranca tudo. Mas por quê, Luiz? Porque ele vai ser um engenheiro eletrônico futuramente. Um engenheiro eletrônico. Ele vai construir carro, construir caminhões. Então ele destrói, você entendeu? O subconsciente dele dá aquela meio que guinada, então ele tem uma certa, assim, um certos flash, entendeu? E dá mais ou menos uma que recordada daquele, né, aquele assunto, aquilo que ele estudou em vidas passadas, no plano espiritual. Então ele destrói os caminhãozinhos. Eu tenho um amigo meu que tem ainda um filho, que hoje é engenheiro eletrônico, já trabalhou até em plataforma de petróleo. Rapaz muito inteligente. Nasceu inteligente. Gente do céu, o que é aquilo? Mas quando criança, menininho de 4, 5 aninhos, ele construía carrinho elétrico, o que naquela época não existia ainda. Ele fazia o carrinho funcionar. Depois é que inventaram o carrinho elétrico. Olha só. Ele construía balsinha, essas balsas, e punha motorzinho funcionando, e a balsinha na bacia d'água funcionava. Se tornou um mecânico de vários nomes lá, que eu não me lembro agora. Inclusive trabalhou em plataformas de petróleo. Tem pessoas que nascem assim e ele não consegue de imediato ali saber, ele não consegue se lembrar. Mas aí alguém um dia chega e fala para ele ou para ela: por que você não faz isso na sua vida? Que? Por exemplo, você chega e fala para uma amiga sua assim: por que você não faz enfermagem? Que? Não tem dom para isso não. Tem. Faz para você ver. E a pessoa faz. E a pessoa chega em você um dia e fala para você assim: olha, eu não saberia fazer outra coisa no mundo se não fosse a enfermagem. Se não fosse a enfermagem, eu acho que eu tinha morrido. Porque eu me descobri na enfermagem. Eu amo a enfermagem. O outro, eu amo ser professor. O meu dom é dar aula, ensinar as crianças. Gente, todo mundo é importante. Mas uns acordam mais cedo, outros mais tarde. Tem pessoas que acordam, por exemplo, aos 50 anos. Mas não dá mais tempo. Mas lógico que dá. Olha só para você ver. Sabe com quantos anos Allan Kardec acordou para codificar a doutrina espírita? Allan Kardec tinha 54 anos. Aos 54 anos é que ele se interessou pelos fenômenos, vamos assim dizer, pelos fenômenos que estavam acontecendo ali, e ele se inteirou dos fenômenos ocorridos em Heidelberg, né, em Heidelberg, e depois em França, e os amigos dele, né, encaminhou ele até aqueles lugares, que eu não vou narrar porque o assunto é outro. Mas Allan Kardec acordou aos 54 anos. Agora, dos 54 aos 69, porque ele viveu até os 69 anos. Você entendeu? Então, veja bem. Mas Kardec, ele se preparou muito no mundo espiritual para acordar perante a doutrina dos espíritos aos 54.
Mas muitas pessoas também se preparam. Porque um professor ele não estudou só aqui, ele estudou no plano espiritual para aqui na Terra ele dá continuidade. Todo profissional estudou de lá para dar continuidade aqui. Tudo que está sendo inventado em matéria de tecnologia são cientistas de lá que reencarnaram aqui e aqui estão desenvolvendo aquilo que eles aprenderam de lá. E quando não, os cientistas daqui vão à noite no plano espiritual, estudam lá e trazem aqui para a Terra aquela tecnologia que eles aprenderam. Eu, por exemplo, agora eu vou entrar em mim, eu me lembro de 2 anos antes, eu me lembro de uma época, de uma vez, que eu fui resgatado do umbral. Você pode não acreditar, mas eu vou contar a minha historinha. Eu me lembro quando, em 1967, os bons espíritos me levaram até o casal que hoje são meus pais em 2021. Meu pai já desencarnou, graças a Deus que já desencarnou, né? Porque está no plano espiritual já, nós vamos passar por isso um dia, ele já passou, graças a Deus. Minha mãe, se Deus quiser, vai logo também. É doido, né? Não, é a verdade. Eu aceito o desencarno como um prato de arroz com feijão. Então, os bons espíritos me levaram até aquele casal. Pô, eles é que se candidataram agora a ser seus pais nessa próxima encarnação. Ixi, tô ruim mesmo, hein? Só eles que... Só eles. Aí um mentor chegou e falou pra mim assim, ó, por que você não deixa pra reencarnar depois do ano 2000, em vez de reencarnar agora em 69? Porque era 67, eu ia permanecer 2 anos ao lado do casal pra me familiarizar com eles. Falei, não, o que tem que ser feito agora é agora, nada depois de 2 anos 2000, não. Porque eu sou muito verdadeiro, sabe? Eu sou muito enérgico nesse sentido. O que eu tiver que falar, eu não mando recado. E eu nasci em 69. Só que, gente, vocês podem não acreditar. Eu me lembro de todo o período gestatório da minha mãe. Todo o período da gestação. Tanto é que quando ela estava de 8 meses, morando na roça, o meu pai, se ela não corre e esconde num brejo, eram umas 7 horas da noite, ele tinha um espírito, através dele, tinha matado a minha mãe para poder me matar, porque o alvo era eu, não era minha mãe. Eu me lembro disso. Eu me lembro de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando eu tinha 5 anos, ia à nossa casa, na roça, que o vizinho mais perto morava assim, uns 20 quilômetros, mas ia todo dia, 9 horas da manhã, um menino, na época eu tinha 5, eu tinha uns 9, 10 anos, ia para brincar comigo. Eu brincando com ele no terreiro, minha mãe falou, você tá brincando com quem? Ele falou, tô brincando com um menino, com um amiguinho meu aqui. Minha mãe acha que ela tá achando que tô ficando doido. E vai ver que tá mesmo, né? Então, olha só para você ver como são as coisas. Eu me lembro desses itens todos. Eu me lembro, você pode não acreditar, eu me lembro quando a minha mãe tinha 9 anos de idade. Mas como assim? Eu me lembro, eu ia à fazenda onde a minha mãe morava, porque ela foi criada por uma família, né? Porque ela foi deixada pela família dela, com essa família, a família criou. Então, eu ainda falei, mãe, ainda contei uns detalhes. Ela falou, mas que isso, menino? Naquela época eu tinha 9 anos apenas. Eu falei, mas eu lembro, contei tudo quanto é detalhes. Ela falou, de fato, isso aconteceu mesmo. Eu falei, mãe, e tem mais. Eu me lembro quando a senhora estava namorando com o papai. Como assim? Quando ele ficava com ciúme da senhora, ele ia lá na casa onde a senhora morava e quebrava o jardim de flor todinho. Menino do céu, e é verdade. Ele tinha um ciúme de mim e toda vez que ele ficava com ciúme, ele ia lá, acabava com o canteiro de rosa de fulana de tal, que era a senhora que morava com ela lá, né? Que ela morava com ela. Eu me lembro quando a minha mãe casou. Quase que eu fui daminho, mas aí seria daminho, né? Não seria daminha. Quase que eu fui daminho de honra. Eu me
lembro das pataquices que o padre falou para eles. Eu me lembro tudo. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos. Morando numa cidade aqui próxima aqui de São Sebastião do Paraíso, 7 anos, gente. Na missa do galo, naquela época, a missa do galo começava meia-noite em ponto. Hoje a missa do galo começa às 9 horas da noite. Preguiça do Papa, preguiça dos padres. E aquela não era meia-noite. E teve uma hora lá que nós sentávamos no banco da frente, meu pai e a família, tudo que arranca de menino, porque não tinha televisão, né, coitadinhos? Tinha que se divertir de outro jeito. Aí, teve uma hora lá que o padre, né, tem um momento do sermão. E o padre começou a dar sermão. Eu com 7 anos, eu levantei e olhei pro povo e falei assim, esse padre é mentiroso? Vocês não acreditam nele, não? Isso é tudo mentira, tá querendo enganar vocês? E o padre, eu falei, não precisa fazer desse jeito, não. E falei uns nomes lá para ele, sabe? Vocês é enganador, vocês roubam a humanidade, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Gente, parece que alguém incorporou em mim. Meu pai catou na minha orelha, por isso que a teoria é grande. Me levou lá para fora, mas foi uma surra. Vamos dar sequência no próximo vídeo.